Boa tarde, gente. Vamos começar nosso último dia de semana técnica, né? Cada dia um público diferente, pessoas às vezes recorrentes vindo nas nossas palestras. Eu creio que o saldo foi positivo e hoje a gente vai terminar com a palestra sobre microestacas. Mais uma vez é um prazer tê-los todos aqui. Tem sido dias assim de muito relacionamento, muito conhecimento, né? Empresas, área de execução, área de projeto. E a gente tem ficado muito feliz com a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre a microestaca, a estaca pré-ancoragem. Nós convidamos para fazer a palestra inicial os diretores da empresa Paula Machado Engenharia, o Dr. Ari de Paula e o Bruno Machado, e eles vão começar. Queria que a gente ficasse bem atento, porque realmente a experiência e toda a expertise na estaca vai ser um momento de muito conhecimento, tá bom? Muito obrigado e vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a Suegel e a Praia, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a estaca, né, completando aí uma experiência que a gente tem com eles e ao longo dos anos sobre a utilização do sistema. E hoje a principal característica que a gente vai apontar, a gente não vai tratar muito a fundo da parte geotécnica ou estrutural das estacas, mas mais apresentar as características básicas e alguns casos, né, executivos que ilustram bem as possibilidades que a estaca nos oferece. Como o Gília já apresentou, meu nome é Bruno Machado, eu sou diretor da Paula Machado Engenharia, que é uma empresa de consultoria e projetos. A gente está na área, esse ano, comemorando 50 anos de fundação, né? Fundada aí pelo engenheiro Ari de Paula, que desde 1973 está atuando na área, e eu estou desde os anos 2000 aí, também participando junto da construção. A gente, só para situar, a gente é uma empresa que trabalha na parte de infraestrutura, parte de pontes, reforço, recuperação, estruturas mistas, pisos, contenções. Então, principalmente, acho que nosso maior público aí é a parte de indústria e parte de obras pesadas mesmo. É da gente trabalhar também na parte de edificações, mas o nosso dia a dia são obras mais pesadas mesmo. Um pouquinho do histórico, gente, em relação à Paula Machado Engenharia e a sua convivência com a estaca pré-ancoragem, né? O engenharia ele começou na década de 70, sempre trabalhando para a ArcelorMittal, principalmente ali na usina de João Molevade, especificamente. Até hoje nós vamos mostrar muitas aplicações que foram feitas lá, porque é uma empresa parceira nossa, e a gente tem muita situação em que foi aplicada a estaca lá, e tem um histórico fotográfico maior, que às vezes a gente não tem como acessar outras empresas, ou fica um pouquinho mais difícil. Mas essa história vem da década de 70, desde que a estaca foi iniciada a utilização lá, por uma questão do perfil geológico lá, praticamente não aceitar outro tipo de estaca, seja ela injetada, seja ela pré-moldada, escavada. Então, foi se construindo uma história e uma utilização ao longo dos anos, né, o que permitiu aí a consolidação das estacas e uma validação do sistema como um todo, né? A grande vantagem da siderurgia ou de instalações desse tipo é que a gente tem
aplicações desde equipamentos pesados, chaminés, máquinas dinâmicas, contenções. Então, a estaca foi mais do que testada e utilizada, né, durante todo esse tempo. Né, a gente, bom, tem alguns números aí que nós fomos, né, Gillian, coletando ao longo dos anos, junto com o Edmar, com o pessoal antigo que sempre mexeu com a estaca. Mas a gente estima que temos aí algumas centenas de milhares de metros executados de estaca. Então, são quase 50 anos de estaca, todo tipo, né? Então, apesar de se ter a nossa experiência de utilização ter iniciado com a Celor, ao longo dos anos, as empresas de Minas Gerais e pelo Brasil também começaram a utilizar a pressão-coragem como parte integrante do seu portfólio ou em situações em que ela cabe essa utilização e que foi avançando nesse sentido. Então, a gente teve a oportunidade de projetar e utilizar a estaca das mais diversas formas. E aqui estão algumas empresas que a gente já projetou e já utilizou com sucesso, né? Então, você vê que são igrejas de grande porte, empresas que têm atuação nacional e que a gente, por exemplo, a Vale, se eu não me engano, hoje em dia, ela na própria planilha de insumos e equipamentos, a pressão-coragem é um item de utilização, assim como em outras empresas. E aí a gente entra um pouco na parte técnica e características da estaca. Para quem não conhece, é uma estaca... ela se assemelha, em partes, a um tirante ancorado no terreno. Ela é uma estaca formada principalmente por fios de aço protendido, de aço de proteção CP145, que faz com que ela tenha características especiais. A gente tem basicamente duas distribuições de armação dentro da estaca, né? O diâmetro de perfuração é o mesmo, mas a gente consegue colocar dispositivos e arranjos de armação que faz com que ela assuma formas e tenha capacidades de trabalho diferenciadas. Então, usualmente, as estacas, elas variam de capacidade com esse tipo de arranjo de armadura de forma circular, onde os fios são colocados no entorno. A gente consegue chegar à capacidade de carga a 75 toneladas. Passando disso, a estaca usualmente vai até 90 toneladas, podendo ir até 110 toneladas, dependendo do arranjo que a gente faça a distribuição. Nesse caso, ela já é distribuída em feixes, né? Existe todo um sistema que a gente chama de bolachas, do equipamento que faz com que esses fios sejam, né, alojados da forma correta. E, precisando de aumento de carga, esses fios são colocados entre os feixes de barra para poder aumentar essa capacidade de carga. A estaca é perfurada e ela geralmente, a perfuração inicial vai em torno de 5 polegadas, que dá 12 a 13 centímetros de diâmetro, né? Isso, depois, a estaca acabada, nós vamos ver que ela vai depender muito do terreno, mas o bulbo que ela gera, dependendo da pressão da cauda, esse diâmetro pode crescer muito, ele cresce muito. Então, existe um conceito que ela é muito esbelta, mas, na verdade, a perfuração da estaca que é mais reduzida. O que ter essa perfuração reduzida é uma vantagem muito grande quando você vai projetar, você tem espaços reduzidos ou de menor acesso. Então, basicamente, ela tem um tubo central, que é esse tubo manchete, que é um tubo de PVC com machetes, que, após a perfuração feita, essa injeção é feita por dentro do tubo,
Então, uma injeção centralizada, em que ela vem de baixo para cima, abrindo as manchetes e formando os bulbos ao longo da estaca. Vou pedir o Gillian, o Ari, qualquer coisa, vocês me interrompam ou complementem aqui, tá? Edmar, por favor. Não dorme não, Edmar, tá? Tá quase dormindo, já dá um cafezinho para ele, tá? Não. Então, essa parte da montagem da estaca e de como são os componentes dela, né, isso vai ser tudo mostrado na nossa parte prática, como é que funciona, como é que são os encaixes. Então, a gente não vai se ater muito a esses detalhes, não. Mas, basicamente, ela possui uma bainha corrugada, que ela faz toda a sua parte externa da estaca, e, a partir daí, todo o sistema se desenvolve. Isso aqui eu estou dando um spoiler, que essa foto não era para ter sido colocada, passa rápido, mas é uma seção da estaca, onde a gente vê a bainha, a gente vê o tubo manchete, a armação, os estribos, todo o componente dela, o bulbo se formando aqui, mas isso vai ser apresentado agora, após essa palestra aqui. Bom, dadas essas características, a gente está colocando algumas das vantagens da utilização desse sistema. É claro que, né, a gente, quando vai projetar, vai fazer uma obra, a gente tem que analisar as condições de acesso, condições de terreno, pé direito, equipamento, tem todo um estudo prévio que é feito para a definição de uma fundação, seja ela uma fundação nova, seja um reforço, seja uma utilização especial. Mas, de forma geral, a gente pode, em termos de utilização da estaca, ter um comparativo aqui, no mesmo terreno. Digamos que a gente tem um terreno de mesma característica e vamos estudar estacas diferentes, né? A gente consegue ver que, apesar de tudo, a presso-ancoragem, o comprimento, por uma estaca de mesma capacidade de carga, relativamente às estacas injetadas usuais e às estacas escavadas ou estacas cravadas, ela geralmente tem um comprimento final menor para essa mesma capacidade de carga no terreno, uma vez que a gente tem uma pressão de injeção, acho que chega a 10 vezes mais do que uma raiz convencional, uma pressão usual que a gente adota nesses sistemas. Então, ela por essa característica, ela consegue ter um atrito lateral muito maior, num comprimento bem menor, o que, na composição de custo, de prazo de obra, é interessante ver que o tempo de perfuração e de execução, né, vai ser menor, e isso pode ser um ponto decisivo aí para a escolha da fundação. Outra característica muito importante, né, por ser uma estaca que trabalha, nós vamos falar mais sobre isso, mas ela, por ser formada por fios de protendido, de aço de proteção, ela não tem emenda. Então, quando a gente introduz a armação na estaca, ela vai inteira, de cima e embaixo. Então, a gente não tem trespasse, a gente não tem problema de luva, de emendas. E o teste de carga dela, por ser uma estaca com essa característica, pode ser feita à tração. Então, a gente não tem fazer bloco de teste de carga, levar equipamentos pesados para fazer o ensaio dinâmico, o ensaio estático, apenas um macaco de reação e uma viga de equilíbrio aqui para fazer, né, esse contraponto aqui, essa tração, a gente consegue ensaiar as estacas de forma simples, rápida. Não é necessário fazer estaca adicional ou uns tirantes. Então, a própria estaca da fundação que vai ser feita, ela pode ser ensaiada fácil no início da obra, e, com isso, a gente tem a possibilidade de ensaiar mais estacas, às vezes, do que o convencional, de um sistema convencional, porque, pela facilidade, então, sendo necessário, a gente ensaia todas as estacas de cada bloco, aí a gente vê a característica e a necessidade de cada obra. Né? Até é interessante para ver se esse ensaio, porventura, ele der uma capacidade de carga menor do que especificada. A gente, por a estaca ela ter esse tubo machete central, ela é reinjetável.
Então, a gente pode reinjetar, e aumentar a pressão e reensaiar a estaca. Então, é interativo. A gente consegue, com isso, minimizar absolutamente qualquer problema das estacas. Acho que a foto ficou um pouquinho escura, mas as estacas, isso é uma situação aqui que ela está só com a bainha aparente, né? Que do processo executivo da estaca, isso aqui depois é retirado, a gente abre, tem uma fretagem, ela tem todo o posicionamento da armação, mas essa é uma boa foto ilustrativa em que a gente, quando vai projetar a estaca, apesar dela abrir um bulbo razoável, ela tem uma seção não muito grande. Então, quando a gente tem esforços horizontais ou transversais que atuam no sistema e esses esforços vão para a estaca, seja num estudo de interação com o terreno, seja por outra situação, a estaca pode não atender ao cisalhamento. Então, a gente, como artifício, a gente inclina as estacas. Com a máquina da pressa, a gente consegue qualquer ângulo, praticamente, né, necessário. Então, a gente usa cavaletes, que é a inclinação de estacas opostas, sejam em mesmo bloco, sejam em blocos diferentes. Né, isso depende do estudo que a gente vai fazer da estrutura de fundação como um todo. Mas, a partir do momento que a gente dá essa inclinação, a gente consegue eliminar toda a força horizontal que vai para a estaca, transformando isso em tração e compressão. Então, a gente usa a grande característica da estaca, que é poder trabalhar a tração plenamente, não tem limitação, redução de atrito, porque ela também é um tirante. Então, a grande, vamos falar, sacada para poder projetar com a pressa é saber levar ao máximo a estaca ao seu limite de utilização para que a gente reduza bastante a quantidade de estacas e com isso, otimize, né, toda a fundação. Então, isso é um artifício muito, muito utilizado em situações que a gente tem cargas não usuais, que não sejam só cargas de compressão. Bom, mais algumas aqui vantagens da utilização da estaca, que é pelo fato da perfuração ser bem reduzida, a gente consegue pôr espaçamentos próximos para as estacas. Né, geralmente, a gente vai de 3 a 5 diâmetros de uma estaca, dependendo do tipo de estaca e o terreno. Né, a gente tendo o seu perfil, a sondagem, tendo o perfil geotécnico da estaca, é possível verificar, na fase de projeto ainda, a gente saber se uma estaca que ela é composta por uma ou duas fases de injeção. Em terrenos de maior competência, geralmente uma fase de injeção é suficiente para fazer a estaca. E em terrenos mais moles ou de menor competência, geralmente tem uma segunda fase de injeção para complementar a estaca. E com isso a gente consegue estimar um pouco o crescimento desse bulbo para ver realmente o afastamento que a gente vai ter das estacas para tentar otimizar ao máximo, né, os blocos e o volume de concreto que a gente vai usar. Então, essa baixo diâmetro, para uma carga de capacidade de carga relativamente alta para o seu diâmetro, nos traduz em blocos menores e proximidades da estaca, o que facilita muito, né, na execução. A gente não precisa ficar removendo a máquina para outros lugares, alternando. Às vezes, em blocos maiores, que tem muita estaca, no mesmo dia, a gente consegue fazer mais estacas desse bloco, porque a gente já está com 5, 6 diâmetros de distância, mas dentro de um mesmo bloco. Então, a questão da produtividade tem um ganho muito grande. Como eu já tinha falado, a questão da capacidade de carga de tração e compressão, né, isso aqui é uma propriedade dela interessante, que a gente sempre tem que tendo possibilidade de usar ao máximo, porque isso se traduz muito em economia, né? Utilizar essa situação aí como um plus da estaca. O que hoje é muito comum, né? A gente vê essa questão de fadiga e o desempenho da estaca para esforços alternados e cíclicos, né? Isso ocorre muito
sejam hoje, por exemplo, torres eólicas, que a gente tem pressões de vento muito altas e a estaca está sempre sendo tracionada e comprimida, dependendo da direção do vento, em equipamentos dinâmicos, industriais, em equipamentos né, de todo tipo que essa tipo de carregamento ocorra. Por a gente ter, né, o aço, a gente, apesar de não levar esse aço até o seu escoamento, existe uma limitação da tensão que a gente trabalha, até por questão de fissuração, aderência, né? Mas ele tem uma capacidade muito grande a esses esforços. Então, geralmente, quando essa situação ocorre, não tem necessidade da gente fazer alteração, adicionar armação por conta de tensão excessiva. Normalmente, a estaca passa essa situação sem nenhuma intervenção. Existem casos que a gente quer trabalhar a estaca bastante a tração, ela é uma estaca predominantemente a tração, e você, às vezes, tem pouca carga de compressão atuando e precisa equilibrar. Às vezes, a tração passa um pouco dessa carga que vai solicitar a estaca. Então, em casos especiais, a gente pode protender a estaca, ou seja, colocar uma pré-compressão na estaca para que, quando a tração ocorra, essa alívio e essa diferença não ultrapasse a capacidade dela de trabalho. Então, em casos especiais, mas que ocorrem na prática, a gente tem condição de fazer isso. Então, é um artifício muito interessante também, porque, às vezes, evitar de colocar mais estacas, ou você não tem geometria, não tem condições de colocar, né, utilizar aquela estaca, mas usando essa pré-compressão para dar um alívio futuro numa solicitação de tração máxima. Né? A parte estrutural, a gente, né, como eu falei, não é muito o foco dessa palestra, mas vamos pensar na pressão-coragem, um elemento de concreto armado. Então, quando ele está tracionado, ele segue as prescrições de um tirante, tanto para tração quanto para cisalhamento, né, em que o concreto, ao cisalhamento, a tração, ele praticamente não contribui. Nos ciclos de compressão, aí a gente tem as nossas limitações também. Então, além de conjugar essa parte de esforços na estaca, a gente tem que estar sempre atento também na parte estrutural, para que a armação que esteja lá, ela consiga dar a segurança necessária para o elemento estrutural de concreto armado. Então, isso é parte do dimensionamento em que a gente faz essas limitações também. Como eu já havia comentado, a estaca, usualmente, né, quando foi criada, desde da sua criação até as utilizações mais recentes, ela foi concebida podendo chegar a 900 kN de carga, tração e compressão, mas com os estudos e com as intervenções que foram feitas nas estacas ao longo dos anos, essa capacidade de carga hoje a gente já está projetando até 110 toneladas com segurança, sem risco. Então, isso já está sendo utilizado e provavelmente isso vai ser incorporado, né, normalmente ao longo da utilização das estacas. Só para complementar a apresentação dele, como eu, vamos dizer, acompanhei a estaca desde do seu nascimento, no início se trabalhava no máximo com 450 quilonewtons. Durante muitos anos, né, se limitava essa capacidade de carga a 450 kN e não se trabalhava com mais de 300 kN na tração. Depois, com a evolução dos materiais, do concreto e da técnica, né, o aprimoramento da técnica, nós conseguimos chegar a esses valores de hoje. Não é? Foi uma evolução, principalmente, da parte técnica.
melhorias de concreto, melhorias de materiais, né? De procedimento executivo, né? Dos procedimentos de gestão das máquinas. É uma estaca que foi evoluindo com o tempo, ela não nasceu desse jeito, né? Edmar, alguma coisa, Gília? Se eu estiver falando depressa demais, pessoal, vocês me falam, se tiver alguma coisa que ficou aí. E aí, essa segunda parte, a gente separou alguns casos em que a gente utilizou a estaca, né? Porque, vamos falar, quem não conhece ela a fundo tem a impressão, ou existe uma lenda urbana, né? Vamos falar, né? Que é uma estaca muito esbelta, que ela não se dá a esforços pesados, ou que ela não se aplica em casos de grande solicitação. Então, a gente pontuou aqui um exemplo de cada situação de utilização para mostrar a viabilidade da estaca. Isso foi um viaduto que a gente projetou na ligação da usina, né? A maioria dos casos são da Celor, por a gente ter esse acesso maior, mas que a ferrovia que chega na usina, né, a gente teve um novo traçado lá, e pela questão geológica lá também, a gente acabou utilizando a estaca como nosso recurso de fundação. Então, a gente pode ver aqui um viaduto ferroviário em que ele todo foi utilizado estacas inclinadas, em sua grande maioria, né, e é um viaduto para o trem tipo Cooper, que é um trem de minério, que ele é mais pesado que o nosso trem de norma. Então, é uma estrutura que tem uma solicitação de frenagem, esforços horizontais muito grandes. Então, o recurso aí foi utilizar a estaca inclinada. Então, aqui a gente pode ver uma situação em planta, né, que a gente tem as estacas do encontro, as estacas dos pilares centrais que conformam a travessia. Aqui a gente tem uma ferrovia, né, cujo gabarito obrigou a ter um vão maior, então aqui é uma treliça metálica, e a outra região de encontro. E aqui a gente tem uma situação ampliada das estacas aqui, mostrando que as estacas da periferia dos blocos são todas inclinadas horizontalmente, e temos estacas, a possibilidade também de inclinar as estacas verticalmente. Depende, né, do conceito vertical em relação ao terreno, né? Uma estaca, o terreno vertical, a estaca pode ser feita aqueles cavaletes que a gente comentou, mas ela pode ser girada horizontalmente também na cravação, para a gente formar cavaletes em outros ângulos, ou especificamente para pegar um ponto de tração. Então, ela pode ser trabalhada nos dois ângulos. Então, isso é muito interessante também. E aqui estão as fotos, né, da obra em andamento, né? A gente observa aqui o equipamento, né, parte do equipamento que é usado para a execução da estaca. Os platôs, onde foi, se eu não me engano, isso aqui é a região do encontro, então aqui já estão as estacas cravadas, já numa posição em que vai ser feito o arrasamento e o preparo dos blocos para a execução da obra. Aqui a gente tem uma vista lateral de parte do viaduto, como ele ficou acabado, então aqui embaixo a gente tem os blocos, e aqui uma montagem da viga metálica, né, do içamento aí das peças, completando a estrutura. Então, né, para a obra, seja ferroviária ou não, você vê que a gente usou blocos reduzidos, estacas próximas, né? Aqui a gente, nesse caso, elas tem a questão também do pilar e vamos falar, a geometria mínima do bloco em função dos ângulos de formação de bielas e do pilar existente. Então, às vezes, a gente está limitado também no espaçamento, não só pelo afastamento da estaca, mas pelo bloco em si, em que a gente tem que posicionar as estacas dentro do bloco. Então, nesse caso, o bloco foi mandatório, a gente teve espaçamentos entre estacas de 1,15 m na vertical
e na horizontal 1,55 m. Então você vê que foram as estacas até bem espaçadas, né, com afastamento grande. Então isso vai muito também da geometria que a gente tem que fazer o lançamento das estruturas. Também uma utilização em viadutos rodoviários. É outro caso lá na usina que a gente fez uma travessia, em que a gente pode observar nessa planta aqui, a gente tem pilares circulares fazendo os pórticos do viaduto, os encontros, e todos foram utilizados a estaca também, né? No caso aí de 4 a 6 estacas, dependendo da situação, inclinadas apenas no sentido da frenagem, e são inclinações baixas, às vezes, 15 graus, 20 graus, a gente consegue já pegar toda essa força horizontal. Não é necessário, em geral, grandes inclinações, não. Acho que um ponto que eu esqueci de comentar no início da apresentação, aqui a gente observa que, além da estaca ser inclinada, a gente introduziu aqui um tubo de aço externamente à estaca. Então, esse é um ponto que eu esqueci de comentar, que esse tubo de aço, em situações, após a execução da estaca, ele é colocado, variando de 1,5 m a 3 metros de profundidade, em situações até um pouco mais, dependendo também da geologia do local. Esse tubo ele é adicionado à estaca para dar uma contribuição ao cisalhamento. Então, quando a gente, mesmo fazendo um cavalete para alguma situação, ou que se quer passar todo esse cisalhamento para esse tubo, a gente insere isso na estaca e utiliza ele como uma estrutura mista. A contribuição dele aos primeiros metros da estaca, seja a flexocompressão, seja o cisalhamento. Então, ele é um elemento muito utilizado para poder fazer esse aumento de segurança da estaca. Tá? Então, aqui a gente também tem umas fotos do viaduto em obra, né, para ilustrar aí a parte do projeto. Nesse caso, foi um viaduto misto também. Bom, muitos casos também a gente acaba utilizando em edificações prediais, né, quando naquela composição de custo que a gente faz, de prazo de obra, de comprimento de estaca, de espaço para a execução dos blocos, a gente faz toda essa composição e a gente consegue chegar em custos e a vantagem da estaca nessas situações. Esse é um caso que a gente projetou... essa edificação aqui, isso aqui é o Minas Tênis Clube 1, para quem é de Belo Horizonte, né? Acho que todo mundo conhece ali na Rua da Bahia. E uma das particularidades, né, a gente, ao longo de 30 anos, né, a gente está fazendo esse plano diretor lá e as edificações, trocando as unidades. Então, começando pelo ginásio, foi a troca do ginásio, a piscinas e afins. E aqui nessa região, principalmente nessa edificação aqui, que hoje é o teatro e a sede do clube, próximo a esse local tem o Banco do Brasil tem como é que chama? Centro de processamento do Banco do Brasil. Então, a obra ficou restrita a estacas do tipo injetada, porque a gente não podia ter vibração, não podia ter grandes equipamentos, então foi uma condição, né, de obra que a prefeitura colocou e para poder ser feita. Então, fez o estudo, a princípio até, se eu não me engano, não sei se o Gillian acompanhou bem, havia o projeto foi feito com uma estaca anterior e a gente fez essa substituição da estaca por pressa-ancoragem, até por questão Quer falar? O Bruno, também, nessa época, além do Centro de Processamento do Banco do Brasil, existem construções que eram patrimônio histórico ao redor. Então, não podia ter vibração e, quando começou a outra estaca, começou a ter trincas, né?
E aí teve que substituir. A gente tem estruturas tombadas aqui. Esse prédio do relógio, ele é tombado. A sede, a sede principal original, que é na esquina aqui, é tombada também. Então, ali é uma região de terreno muito quase pantanoso ali, né? É um terreno, um brejo. Então, é um terreno muito ruim ali. Então, a gente fez todo esse reestudo e conseguimos, com a Presso, reduzir o volume de blocos, quantidade de estacas e prazo de obra. Então, ela foi daí em diante, ela foi a estaca utilizada, né? Aqui a gente pode observar uma planta da edificação. Aqui a gente tem uma contenção que a gente projetou, uma contenção, aí sim, estaca tradicional, né, que a gente vai escavando e fazendo as vigas de equilíbrio, atirantando, e os blocos todos em pré-ancoragem. Uma situação interessante, que aí a gente começa a entrar em casos de utilização da presso para outros fins. Se a gente observar, o terreno hoje, anteriormente, ele vinha aqui dessa ponta de talude, subia e vinha aqui até a Rua da Bahia, nesse nível aqui. Tá? Então, parte da obra ia descalçar esse bloco existente aqui, que fazia parte do ginásio. Então, um dos primeiros procedimentos que a gente teve que fazer é reforçar esse bloco para ele poder ser escavado e ficar aéreo, né? Então, nesse caso, as pré-ancoragens foi feito um reforço do bloco ao entorno, no entorno do bloco existente, com as estacas sendo cravadas do nível do terreno antes da escavação. Foi utilizado... Não, eu estou sem óculos, eu estou naquela história, né? Chega perto, não enxergo, de longe não vejo. A gente colocou tubo de aço, aí aquela utilização do tubo de aço aqui, para compor, no trecho em que ela está aérea, ele ser um pilar, ou seja, um elemento estrutural. Foi verificada a flambagem como um pilar mesmo. E no trecho do solo para baixo, a estaca normalmente ancorada e no terreno. Então, aqui, a utilização do tubo foi fundamental para estruturar esse bloco, para ele ficar, né, estável e dar a condição de trabalho aqui da edificação. Vocês observam também que o prédio é muito alongado, mas estreito, né? Então, equipamentos grandes aqui também já tinham uma dificuldade de acesso, porque do lado direito já é o clube, aqui já tem a contenção, então o nosso acesso de obra era muito restrito aqui. E aqui foram umas fotos da execução da estaca em si, em que ela geralmente é feita de uma cota, não necessariamente a cota de arrasamento, ela pode ser feita de cotas diversas e depois ela é arrasada, como, né, procedimento normal. E aqui já é um trecho em que começou-se a escavar para arrasar as estacas, em que a gente começa a observar, é um terreno de pouca compacidade, então os bulbos que se formaram no entorno da estaca, a gente vê o diâmetro deles, né, que são bulbos assim, de 60, 70 centímetros, até deu uma dificuldade para arrasar, para quebrar isso, porque a demolição tem que ser cuidadosa, com equipamentos de pequeno porte. Esse é um dos cuidados principais da pressa, né, quando ela vai ser arrasada e essa bainha aqui é retirada para se fazer a fretagem da estaca. Então, é um momento mais delicado, assim, tem que ter um certo cuidado, não entrar com escavadeira, com equipamentos grandes que você pode danificar a estaca. Então, esse aqui comprovando que a estaca ela cresce muito de diâmetro a partir da sua injeção, né? Aqui a gente já observa a execução do concreto magro, a estaca já sem a bainha externa, né, com os fios já à mostra para serem transformados em fretagem. Aqui a gente não entrou muito no caso das fretagens da estaca, mas a gente tem conformações diferentes de fretagens para casos diferentes. Então, esse fio, geralmente, ele é dobrado e trabalhado com uma fretagem adicional, e ela pode ser de alturas diversas, para cargas diversas, para finalidades diversas. Então, no projeto, a gente define
que tipo de fretagem que vai ser, dependendo da necessidade da obra. Isso ainda é na obra lá, né, mostrando a profundidade que foi escavada, né, a altura do operário em relação às estacas aqui, né, sendo preparadas, a facilidade deles transitarem entre as estacas. Então, ela, quando não está injetada ou está demolida já o bulbo, ela permite um trânsito fácil, ela não atrapalha muito a movimentação. E aquilo que eu comentei, né, elas foram feitas de uma cota bem superior, que no estudo da obra se viu vantajoso fazer a estaca de uma cota superior para depois se escavar e não chegar no nível do terreno, uma questão de acesso, contenção, N fatores. Então, isso tudo são tomadas de decisão que são feitas anteriores ao projeto e à execução da obra, né? A gente não tem limitação da altura e da escavação necessária. Aqui, como é uma edificação mesmo, então as cargas são predominantemente de compressão, a gente não teve necessidade praticamente de usar tubo, né, e inclinar a estaca, foram poucas situações. Então, é um uso convencional da estaca. Bom, esse aqui já é um reforço de fundação do prédio da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Hoje eu acho que isso aí já virou até Tribunal de Justiça, se eu não me engano, já mudou de utilização. Mas foi um prédio que foi construído na final da década de 90 mais ou menos, né? E por problemas de projeto e vícios construtivos, ele foi interditado e ficou muitos anos abandonado. Isso é perto da Praça da Liberdade. Ali Então, hoje ele é TJ. Eu sei porque a gente... Foi. Então, a gente estudou o reforço da edificação como um todo, né? E também das fundações, e no caso das fundações, né, como a estrutura já estava construída, a dificuldade de acesso, o pé direito reduzido, os reforços foram feitos com a pressão coragem no entorno dos blocos existentes, para poder viabilizar. E além dos vícios construtivos, do problema de estabilidade que o prédio tinha, ele foi reforçado também para mudança de utilização. Então, além de tudo, se acrescentou sobrecarga na edificação, aumentando ainda mais a carga na fundação. Então, todo o reforço foi feito, né, dessa forma, abraçando no entorno dos blocos existentes. E um recurso que a gente usa, né, esses conectores aqui de cisalhamento para ajudar a aderência do bloco velho com o novo. Aí tem toda uma característica especial para materializar esse reforço. Mas a utilização da pressa e dos equipamentos de pequeno porte, né, que mais para frente acho que a gente tem fotos e o pessoal vai mostrar também, foi fundamental para poder se acessar o local e fazer o reforço. Só complementando aqui, que é importante lembrar, né, assim, a dificuldade de você entrar se a estaca não fosse flexível. Como o aço, o conjunto da estaca, ele é flexível por ser um aço de proteção, você consegue entrar com ele em pés direitos pequenos, né? Se você tivesse um aço de construção comum, você ia ter muita dificuldade para poder colocar uma estaca lá de 10, 12 metros na posição que ela tem que entrar no furo. Então, Eu vou mostrar um vídeo com a estaca descendo a 2,5 metros de pé direito. Mais para frente tem uma fotografia, mas é o que o Gustavo pontuou. Como a estaca inteira não tem emenda, ela é carregada, né, horizontalmente. Então, o Edmar faz uma filinha, o pessoal vai levando a estaca, né, Edmar? Então, onde o pessoal entra, a estaca ela verte para dentro do furo, né, numa facilidade muito grande. Ela é colocada
Então, o pé direito fica, não tem necessidade de pé direito, de emendar estaca, de soldar, pôr luva, trespasse. Então, nesse ponto, ela chega e é colocada no local. Esse também é um exemplo de reforço de viaduto que a gente fez, uma alteração de trem tipo para mineração, né, o caminhão fora de estrada. Então, o viaduto foi projetado o reforço para aumento de carga e as fundações também para esse aumento de capacidade do trem tipo ali. Só que, mais uma vez, a tipologia da máquina e a pouca espaço que a gente precisa para trabalhar e acessar ajudou ao projeto, porque a gente teve que acessar trechos internos entre a rodovia em que o gabarito é muito restrito. Então, a gente conseguiu usar o entorno do pilar existente para colocar as estacas por dentro do bloco existente. Então, às vezes, o reforço não necessariamente é externo aos blocos. E a gente tem muitos casos em que a gente perfura o bloco existente, faz esse reforço e faz essa composição de estacas. A presso tem, isso é a questão do reforço, mas a particularidade, pelas rigezas diferentes, às vezes numa fundação existente e da presso, a gente, quando vai projetar isso, a gente tem que computar essas diferenças de rigidez para ver realmente quantidade de estacas e como é que é a distribuição de carga por estacas, não necessariamente só colocar as estacas. Isso tem que ser um estudo mais aprofundado. Às vezes a gente tem que aumentar o comprimento das estacas ou adicionar mais estacas para que isso funcione. Ou se projeta a estaca para trabalhar só a tração, então você deixa a estrutura existente, a fundação, a compressão e a estaca a tração. Então, isso tudo é estudado da melhor forma que se pode utilizar as estacas para ter o mínimo de intervenção possível. Ô Bruno, lembrando também que a outra facilidade é porque você pode perfurar. O processo de perfuração da estaca, nós podemos perfurar os blocos, podemos perfurar concretos que estão dentro do terreno perdidos, né? Rocha e qualquer tipo de material, né? Eu fiz uma revisão na apresentação ontem e eu acho que eu tirei alguns trechos sem querer, em que a gente pontuava isso. Realmente, a máquina, a mesma máquina, então a gente fura concreto, rocha, qualquer coisa, sem necessidade de troca de equipamento. Então, essa pode ser por martelo, né? Por martelo, às vezes é por corte também, a gente consegue fazer um pré-corte. Mas isso, assim, não existe limitação da utilização dela em material, assim, ou se é rocha, se é concreto, ou ela atravessa praticamente tudo, né, gente? A produção pode alterar um pouquinho, mas fazendo o planejamento, sabendo o que nós podemos encontrar, você faz, sem mudar a máquina, sem mudar nada, você pode fazer a estaca. E isso é uma vantagem, porque a gente tem muita situação que a gente tem que ancorar a estaca na rocha. Então, aquela situação clássica, você atravessa um terreno mole, tem pouca capacidade de suporte em uma rocha embaixo, ou pouco terreno competente, a gente acaba desprezando isso, ou coloca o tubo ou não, e ancorando a estaca na rocha. Então, por ser uma perfuração menor, né, uma perfuração não tão agressiva quanto uma perfuração maior, a gente consegue fazer essas ancoragens de forma muito simples. No caso do Laoba, lá do Minas Tênis, por ser uma região ali não lembro se acho que um colúvio, não sei, ou por causa da serra, que descia muito bloco e muito material, a gente chegou a furar rocha, furamos madeira, que descia, estava dentro do terreno, blocos existentes das fundações anteriores que aconteciam, então tivemos que passar isso tudo para ancorar as estacas. Aqui a gente tem uma seção do viaduto, né, mostrando como é que ficou a situação após o projeto do reforço. Nesse caso, é um caso interessante que a gente teve que fazer um reforço misto. A gente usou fibra de carbono para o cisalhamento, proteção externa para o aumento de carga.
até porque era um viaduto que não se tem os projetos. Enquanto a gente não tem o as-built ou os projetos, para fazer aquela engenharia reversa de capacidade de carga da estrutura e ver a real necessidade de reforço, a gente acaba tendo que abrir mão de alguns artifícios, né, e trabalhar com tensões, proteção, para poder fazer essa compatibilização. Esse aqui é um reforço interessante que a Suegel foi contratada para fazer, lá em Casa de Pedra, na CSN, em que estava um processo de expansão da mina e todos esses equipamentos de retomadoras e reclaimers, disclaimers e afins estavam sendo substituídos, os equipamentos todos, e o caminho de rolamento, que originalmente eram vigas de concreto apoiadas em tubulões de 8 em 8 metros, alguma coisa desse tipo, com a troca do equipamento, eles não tinham mais capacidade de suporte da carga. Então, originalmente, havia sido feito um primeiro projeto em que se reforçou o caminho de rolamento utilizando sapatas por baixo das vigas, o que inviabilizou completamente a obra, porque ele abriria buracos enormes aqui para acessar a profundidade que eles queriam da fundação direta, e o equipamento teria que parar por meses para que se fosse reforçado o sistema. Então, a gente, junto com a Suegel, nós projetamos esse reforço, que basicamente a gente vê aqui a estaca está a 25 centímetros da viga de rolamento original. Então, a proximidade que a gente consegue, acho que até mais, né, Edmar? A 15 centímetros, 20 centímetros, você consegue executar a estaca próximo de um paramento qualquer. E se inclinar, então, talvez até mais. Né? A gente possibilitou que o reforço fosse implantado com a utilização da estaca lateralmente à viga e a utilização do conectores de aço e um bloco abraçando a viga, criando um novo apoio para a viga, sem necessidade de se escavar o entorno. A escavação foi feita justamente só para se fazer o bloco, então foi uma concretagem contra barranco mesmo. E isso foi todo trabalhado com a máquina operando em trechos fora da região de reforço. Então, o reforço foi sendo implementado, à medida que se ia se fazendo as estacas, a máquina estava em uma posição diferente, e essa alternância não parou a produção. Então, quando a gente pela agilidade do equipamento e pela proximidade que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu, em poucos meses, fazer um caminho, que eram, não sei quantos metros, eram 200, 300 metros, eram caminhos longos, eram vários trechos, de forma simples e rápida. Aqui também um exemplo de edificações industriais em que nós utilizamos as estacas. Aqui, no caso, é uma sinterização. Então, a gente tem praticamente todas as instalações e utilidades ali são instalações com equipamentos que movimentam, que tem solicitações dinâmicas, chaminés altas, prédios de beneficiamento, tem toda aquela questão da parte dinâmica também. Então, as estacas todas foram feitas com a utilização da presso. Ali era um terreno mais plano, um platô mais fácil de acesso. Então, a gente vê os conjuntos de estaca aqui, fazendo os blocos que foram adotados, e a gente vai ver nas situações aqui já é uma armação da chaminé sendo montada. Então, a gente vê aqui dentro as estacas embutidas dentro das gaiolas de ferragem. A gente observa que, apesar de tudo, é uma obra muito limpa, as estacas de fácil manejo aqui, então você vê caminhão passando, gente trabalhando, fica um acesso muito simples. Aqui já a questão dos blocos concretados, então,
como eu havia comentado, às vezes os blocos, as alturas dos blocos vão muito em função das fretagens que são usadas, dos equipamentos e placas de base. Então, isso é um efeito cascata. A gente tem uma placa de base de um tamanho, que te obriga a ter um pedestal de concreto de um certo tamanho. Aí, seu bloco tem que formar os ângulos compatíveis, né, com as teorias que você está utilizando. E, a partir daí, você chega na configuração de estacas que você precisa, fazendo aquele recurso, né, de utilizar ela ao máximo da capacidade dela. Aqui também é uma situação em que a gente teve uma estrutura provisória que foi montada para se colocar uma nova ponte rolante que ia ser substituída. Isso aí é lá em Juiz de Fora, também na Celor. E a gente observa que o projeto da estaca, você vê a quantidade de estacas, a proximidade delas, que eram cargas muito elevadas também, e a possibilidade de fazer as estacas próximo a blocos existentes e estruturas que lá estavam. Então, apesar de ser uma estrutura provisória, ela demandou uma fundação muito pesada, né? Esse aqui é um caso, isso foi lá em Jeceaba, na Valorec, que é obra da Soegel também. É um caso bastante comum em indústria e ocupações desse tipo, em que a gente já tem uma edificação, um galpão, um prédio existente, e esse prédio, como todo processo industrial, ele vai mudando de utilização, novos equipamentos, mudanças de layout. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, a gente, né, tinha blocos existentes da edificação, então, eram blocos grandes, com estacas, se eu não me engano, escavadas ali, ou tubos de aço preenchidos, que eu acho que sim, lá foi usado tudo com tubo de aço. Então, uma instalação que foi feita 10, 15 anos antes. E foi necessário também uma instalação de equipamento por baixo da ponte, e a gente tinha que acessar essa região aqui, que era mais profunda, para fazer um bloco para apoiar essa nova estrutura. Então, a presso aqui ela teve duas funções. A gente observa que, nas extremidades, aí sim, a gente tem que conjugar a estrutura existente e ver a possibilidade de se inclinar. Aqui, apesar da proximidade com o bloco, a estaca inclinada ela não tromba com o bloco, ela não chega a pegar no concreto. Então, a gente conseguiu inclinar as extremidades. Observe que os cantos não são inclinados, a gente tem só as estacas centrais internas das laterais dos blocos inclinadas, o resto das estacas são verticais. Então, isso é uma composição de estudo que a gente faz para ver a melhor forma de estabilizar a estrutura. E também, por questões de segurança, que hoje é praticamente a questão principal em qualquer obra, né, a gente ter a questão da segurança em primeiro lugar, a gente utilizou a estaca como paramento para poder se escavar o local e ter o acesso tanto do pessoal como da máquina. Eu vou mostrar foto disso também depois. Tá aí, tem aí já. Eu fiz primeiro, né? Se deu uma... então, aqui a gente vê, interessante, é o espaço bem confinado, né? Então, a gente tem aqui o operário, já em processo de arrasamento das estacas. Aqui a gente vê o bloco existente. Então, nesse caso, eu acho que, se eu não me engano, as estacas foram executadas do topo do terreno. Então, assim, a gente vê que o bloco do topo do terreno aqui, a gente deve ter 1,5 m por aí. Elas foram feitas do platô do galpão, do piso do galpão. E aqui a gente colocou as estacas com tubo de aço, então a gente fez uma contenção em balanço, né, com o tubo de aço incorporado na estaca para dar mais resistência e estabilidade à peça. E, após a execução, isso foi sendo escavado e todo o procedimento normal de se abrir a fretagem e fazer a estaca foi feito. Nesses casos, por exemplo, se quer fazer um teste de carga, após a execução da estaca, a gente já faz o teste de carga lá em cima do platô. Então, já se resolve esse problema, a gente não precisa fazer bloco de reação aqui. Ou, no caso, a gente poderia ter usado os blocos existentes como apoio da viga de
de teste de carga. Então, isso tudo tem que ser olhado à medida que se vai projetando e vai se dando as soluções, né? Esse outro caso aqui também, a base de um alto-forno. A usina, como eu já comentei, em Molevade, toda praticamente impressão coragem. Essa 2010 para cá, eles estão num processo de expansão, então estão praticamente duplicando a capacidade de produção. E essas novas obras todas foram feitas com pressão coragem também. Se eu não me engano, só nessa expansão foram mais de 10 mil estacas, né? Algo... A de 2010, você fala? É. Em 2010 eu não lembro. Algo assim. Então, são números expressivos aí. 70 mil metros, essa segunda etapa. A obra parou um pouco, teve, né, veio crise e afins, né? Nosso país é abençoado. E agora estão retomando, então a Suegel já está nessa segunda fase aí, com contratado 70 mil metros lineares de estaca. Pois é. Aqui, por coincidência, tem essa é uma das fretagens que utiliza na estaca. Então, aquele fio que sai para fora, essa parte interna aqui, é feita uma espira em torno desse fio e é colocado também uma armação vertical complementar para fretar essa região das bielas de concreto ali, porque a estaca, ela por ter uma dimensão reduzida e uma carga alta, ela dá uma questão de uma tensão muito elevada nesse trecho. Então, mal comparando, a gente pode pensar isso como se fosse um elemento de proteção, uma fretagem de proteção, um princípio parecido. Então, a gente costura todas as bielas aqui nessa região para poder o concreto, né, ficar confinado aqui e não sofrer o esmagamento. Então, nesse caso, a gente observa, né, a quantidade de estacas e um espaçamento reduzido também. Esse forno, acho que de peso, eram 2.000 e poucas toneladas, ou 4.000, mais pressão de vento e tal. Então, é uma estrutura de responsabilidade aqui, né? Onde possível, as estacas foram inclinadas. Aqui a gente vê que na diagonal apenas a gente fez esse cavalete. Então, isso tudo faz parte do estudo e do processo da estrutura que você está fazendo. Nessa região da implantação aqui, mais para frente nós vamos mostrar essas regiões, mas o terreno lá foi todo escavado também para se abrir espaço para fazer a usina. Então, além das fundações, tem uma quantidade muito grande de contenções e estruturas para poder gerar o espaço necessário, porque é uma região de morro. Então, essa é a base do forno após a concretagem dela, né? Eu não tive lá recente, mas eu não sei se ela ainda está... ela está com tapume lá, né? Mas é essa mesmo. O canteiro novo está de fundo ali, ó. Aí É. sobe lá para cima. Pois é, que a gente vê só o coroamento em cima hoje, é essa base. Ela está dessa forma lá, ela está aparente assim ainda. Eu acho que isso não vai ser aterrado, não. Ela vai ficar alta aqui, tá? Só que ela está com a proteção de tapume agora, o acesso está bem restrito. E aí a gente entra numa questão que a gente apontou ali naquela estrutura da Valorec, mas a estaca como elemento construtivo. Então, ela se dá também para fases transitórias das obras. A gente não necessariamente ela só serve para a fundação, ela pode servir para estruturar temporariamente uma parede, um bloco, como a gente já viu, para que seja depois feita a estrutura final. Então, por exemplo, essas cortinas que nós fizemos, isso tudo é aquela região lá mais ao fundo ali da usina, em que aqui é a cortina da expedição. A gente vê as alturas de cortina, aqui a gente está vendo aqui as escavadeiras, e essas cortinas especificamente, parte delas aqui na frente da usina, elas foram cortinas de aterro, ou seja, elas foram feitas e foi se aterrando atrás, e essas de corte. Então,
Aqui, pelo ângulo, a gente não vê, mas são duas linhas de cortina, e atrás, depois, entre elas, passa uma ferrovia também. Então, essas cortinas todas, pela característica e a necessidade, elas foram executadas, as suas paredes, com a estaca presto sendo guia. Então, se fez a estaca do ponto do início das cortinas, aqui sem tubo de aço nem nada, apenas a bainha atuando. Você vê que ela em alguns casos, ela com tubo, alguns sem, mas ela fica livre. Então, ela tem funções de estaca à medida que ela entra no terreno e faz essa transferência do peso superior da cortina para a fundação aqui embaixo. E no trecho em que vai se concretar, ela serve como um pilar, né, livre para apoiar a cortina na parte superior. Então, ela está tendo duas funções aí nesse trecho. Né? Nesse caso, a gente limitou a estaca a, se eu não me engano, 1,5 m livre, por questão de flambagem. Mesmo assim, a gente teve um outro caso ali que ela começou a entortar, então ela foi trabalhada no limite mesmo. Né? E por questões de obra e montagem, em alguns casos a gente teve que usar tubo, porque o trecho de escavação ficou maior, e lá, pela quantidade de cortinas e características, a grande maioria foi feita com tela soldada. Então, você vê a franja da tela aqui para o trespasse, foi uma obra muito ágil, sim. Ela foi toda, dentro do possível, industrializada. Né? Aqui também é um caso interessante, em que, nesse mesmo local, aqui a base do forno está um pouco à direita, aqui, aquelas cortinas que a gente mostrou no início estão aonde está esse galpão, que é o galpão da expedição. Então, é uma implantação linear. Então, ela tem uma bem alongada, assim, onde essa região toda aqui foi escavada. Então, um dos primeiros desafios também, a gente, dentro dessas escavações aqui, a gente tinha uns pipe racks e estruturas que atravessavam a usina, cuja fundação já estava nesse nível onde é o terreno. Então, isso tudo aqui foi escavado. E a gente não podia tirar essas estruturas ou evitar ao máximo ter que trabalhar com isso. Então, aqui também foi uma situação em que a gente usou a pressa-ancoragem como elemento construtivo para se estruturar esse pilar à medida que foi se escavando, para permitir manter a estrutura no local sem necessidade de remover. Então, aqui a gente mostra algumas fases executivas dessa estrutura e de outras também. Essa aqui já é uma ao lado, em que a gente pegou o apoio, criou blocos e pilares e fomos fazendo etapas construtivas. A estaca foi cravada em toda a profundidade necessária e, à medida que o aterro ia sendo removido, a gente deixava esperas de armação, as estacas continuando e iam se concretando, né, estruturando o pilar e assim por diante nas fases de retirada do aterro, do terreno. Então, ela foi um elemento construtivo para poder estabilizar a estrutura e depois ficou incorporada como parte da armação dos pilares aí. Aqui a gente vê o Ari com uns 30 quilos a menos, né? Só que uma foto sul com 30 quilos a menos, mais ou menos. Tem uns 10 anos por aí. Não podia perder a oportunidade, né? Então, a gente vê aqui, geralmente, o trecho de concretagem das etapas, 1,5 m por aí, que é o que foi sendo os platôs de escavação. Então, aqui a gente já tem umas fotos mais aproximadas, né, do pessoal, as esperas verticais de armação, as estacas, e as gaiolas aqui no ar, ainda sem a concretagem, para poder dar continuidade. Então, ela, pelo tamanho pequeno e pela geometria, né, a gente conseguiu até uma estrutura relativamente reduzida aí para conseguir fazer essa apoio dos pipe racks. Aqui também é uma situação interessante, é um posto de carepa que foi construído lá ao lado do galpão existente, de toda aquela região, né? Então, aqui a gente toda já adensada, de um lado cortinas, do outro galpão e suas fundações.
em que precisava escavar para fazer esse poço de carepe, e a gente não tinha como escavar ou abrir mais a lateral ali para poder fazer uma escavação descendente. Então, a solução, mais uma vez, foi usar a pressa-ancoragem como guia das paredes, descendo as paredes, fazendo as etapas, deixando esperas de armação, né, para as etapas complementares de paredes e outros elementos construtivos aqui do poço, para a sequência da obra. Né, aqui uma vista mais ampliada, então a gente vê aqui os operários, a questão das esperas na parede, né, elas vão sendo dobradas ao longo que vai se descendo e vai se redobrando, similar ao que a gente faz às vezes num pré-moldado, coloca essa armação na capa do concreto e depois vai dobrando de volta para poder fazer a junção. Em alguns casos elas são furadas e coladas, né, um procedimento normal também com a resina epóxi. E a mesma situação, as estacas foram, né, feitas do nível do terreno e serviam de guia à medida que se escavava, concretava e se descia para fazer o poço. Né, aqui é outro ângulo aí da estrutura, e a gente vê que ela tem uma geometria, né, mista, aí, não é toda circular, então ela tem um trecho reto e um trecho, um semicírculo, aí, o que dificulta um pouco. Mas a gente né, a Suegel, a gente já projetou e executamos geometrias de todo tipo aí com essa solução. Então é bastante viável. É claro que, né, às vezes algumas mais trabalhosas, a questão de deixar espero ou não, mas consegue se viabilizar grandes escavações com isso. Aqui também, na mina do Andrade, uma travessia existente de uma correia, em que, na ampliação da mina, foi necessário criar-se novas correias e que elas iam sair daqui atravessando a correia existente, né? O terreno estaria nesse nível aqui. Então, a mesma coisa, a gente fez um pórtico estruturando o apoio dessa correia de forma que a gente fez um bloco de fundação com estacas na lateral, no primeiro momento, para se poder estruturar e iniciar a escavação. E essa própria estaca do bloco e as estacas que foram feitas nas periferias da parede permitiram a escavação com o método descendente, aí, evitando escoramento, outro tipo de intervenção, porque a gente já tinha fundações de 2 prédios aqui ao lado e estava uma situação bem confinada. Isso aqui é uma solução dada pelo Gustavo, né, uma situação em meio agressivo que eles tiveram que executar a estaca num terreno contaminado, que é ácido, era ácido, né? Soda cáustica, um terreno arenoso com soda cáustica, então esse vazamento aí, a soda na areia estava vitrificando tudo e abrindo grande quantidade de vazios, então as estruturas nessa região estavam perdendo, né, a capacidade de suporte, e elementos diversos aí que fossem colocados estariam sujeitos à agressividade. Então, foi feita a pressa-ancoragem com inserção de tubos laterais, em que depois se injetou um poliuretano para poder fazer a proteção da estaca e dar vida útil para ela. Então, essa aqui é uma estaca piloto que eles fizeram para poder comprovar a eficiência do poliuretano no entorno da estaca. Nelas, a capacidade de carga foi mantida, não houve perda, né? E a estaca ficou protegida aí, pelo menos por mais alguns anos. Isso aqui também é uma situação interessante, estaca que a gente chamou de segunda etapa de execução, que isso foi no auge da nossa 2008, 2010 também, né, quando os insumos estavam faltando, a construção estava a pleno vapor, e seriam executados vários silos de carvão elevados em estrutura pré-moldada, e estava faltando estaca no mercado, ninguém conseguia máquina, as estacas estavam todas
sob demanda. Então, a gente projetou essa fundação com cálice para receber o pré-moldado numa segunda, na montagem da estrutura, mas o bloco de fundação ele foi tratado como sapata no primeiro momento para pegar o peso próprio da estrutura enquanto ela foi montada, e a gente deixou bainhas corrugadas aqui já no bloco, na concretagem dele, para permitir a execução da estaca posteriormente à montagem da estrutura. Então, com isso a obra não parou, ela foi sendo montada, a fundação direta trabalhou para a carga que ela foi prevista e a estrutura, né, na sua fase de montagem. Após a montagem, à medida que as máquinas foram retomando a atividade e conseguiram entrar na obra, elas fizeram a estaca por dentro dos furos. Então, o furo já estava lá, atravessou o furo, fez a estaca normalmente, depois aqueles fios são ancorados aqui no tubo por meio de resina epóxi, grout, nata de cimento, aí depende de cada caso, e após a execução a estrutura, né, foi carregada normalmente e a gente não teve interrupção no fluxo de montagem lá. Então, aqui é um pouco mais das utilizações, né, situações aí da estaca como elemento de guia e estaca como contenção, né? Exemplos de estacas cravadas, a gente vê as inclinações leves aqui das estacas, né? Situações aqui representando os cavaletes que a gente falou, as estacas inclinadas. Então a gente observa aqui os ângulos que ela forma, né? São ângulos leves às vezes, então às vezes a olho nu a gente nem percebe, mas isso é fundamental aí para a estabilidade da fundação. Aqui o que o Gílio comentou, né? O Gustavo, a questão da estaca ser levada pelo pessoal e ela, por ser flexível, ela é carregada horizontalmente e é inserida na perfuração. Então, a questão do pé direito não afeta a colocação da estaca. Onde uma pessoa entra, a gente consegue fazer um reforço, ou entrar com a máquina e fazer uma fundação, né? Aqui um exemplo de pé direito com a máquina, mas, se eu não me engano, a gente tem máquinas menores e hoje isso aí já está bem mais... Então, a questão de acesso é primordial aí. Aqui, na época que se utilizava, né, a lama, a estaca com lama, hoje é o processo a seco, com ar comprimido. Então, também esse receio de lama e essa parte ambiental, isso já foi superado. E é isso. Obrigado pela atenção aí. E vamos seguir as perguntas, né, Gílio? Obrigado, Bruno. Nós vamos partir daqui a pouco para um coffee break, para a gente ter um tempinho. Mas quem que tiver alguma pergunta aqui para o Bruno, nessa fase da apresentação, depois nós vamos mostrar mais coisas sobre a prece, uma pequena parte visual, prática. Mas quem tiver já alguma pergunta, vamos lá. Pois não, Cláudio? A ancoragem, ela... Vou levar o microfone. A gente não apresentou aqui, ele está perguntando sobre as ancoragens das estacas. Não sei se o... Oi? Vou precisar repetir aqui. Vai lá. Sobre a ancoragem da estaca no bloco. Certo. A ancoragem não foi um tema que a gente abordou hoje, mas ela é feita... Aqui a gente tem um exemplo, não sei se está dando para enxergar bem, mas aqui já é o concreto magro, tá? Essa camada aqui. Então, o tubo corrugado ou o tubo de aço, ele entra 5 centímetros a 10 centímetros, normalmente, como uma estaca usual, e aqueles fios do protendido, o fio de proteção, ele sobe, conforme a gente mostrou nas fotos aqui. Deixa eu voltar aqui para você.
né, ele fica externo à região de ancoragem do arrasamento da estaca. Depois esses fios eles são abertos, fazendo aquele guarda-chuva que está no desenho ali. Então o próprio fio, e como a estaca é contínua, ele faz essa ancoragem. Então ele entra dentro do bloco entre 60 a 1,30 m, dependendo da capacidade de carga da estaca. E, a partir desse fio aqui, é feita uma espira no próprio fio para ajudar a fretagem do concreto. E, externamente a isso, é colocada uma outra fretagem, que são barras normalmente 6 barras de 10 milímetros, com estribo também, fazendo essa região. Existem várias conformações de formatos e possibilidades de uso, mas essa é uma conformação clássica. Então, a própria armação da estaca faz isso. É porque aqui nós estamos vendo as duas situações. Essa espira e essa ferragem formam essa peça aqui, que é como se fosse um pequeno pilar circular, que é colocado externamente aos fios que estão no chão ali. E os fios são fretados também com uma pequena espira. Então, um conjunto de 2 fretagens, basicamente. Uma abraçando os fios e outra externa, que é colocada no entorno da estaca. Tá? Mais alguém aí? Esse modelo de fretagem é, como você falou, clássico, né? Então é similar a de outras estacas, no caso de um bloco que está sendo construído após o estaqueamento. Você me mostrou uma figura em que foi feita a cravação de estaca através de um bloco existente para um reforço, e aí acho que nesse caso é que a gente está em dúvida aqui como que você prende essa estaca pós-construção do bloco no bloco. No caso de um reforço de fundação. Nesse caso aqui, o que aconteceu no reforço é similar, né? A gente vai perfurar o bloco e vai ser colocada a bainha metálica, aquela bainha corrugada, que é a própria bainha da presso. E como o bloco tem uma altura considerável, geralmente 1,30 m, por aí, que é a altura usual para essa ancoragem, os fios eles são passados aqui dentro do tubo, e esse tubo é preenchido com nata de cimento, com microconcreto, com uma resina epóxi, para fazer essa transferência. Aí cada caso é estudado para ver se a estaca está com muita tração ou não, e isso é adaptado. Mas, basicamente, ela é ancorada dessa forma. Boa tarde, Bruno. Parabéns aí para a apresentação, você e o Ari. Você apresentou uns casos que você consegue um aumento de diâmetro em função da injeção, isso influenciando na capacidade geotécnica da estaca. Eu sei que modifica muito em relação ao tipo de solo, argiloso, arenoso, mas você tem uma ordem de grandeza para esses 2 tipos principais, em função de uns casos de injeção? Mas a ordem de grandeza de aumento de capacidade? Aumento de diâmetro mesmo. Ah, sim. O bulbo, ele, vamos falar, em situações de terreno de média, capacidade média para mais alta, a gente considera até uma simplificação por segurança, mas que ele vai de chegar a 20, 25 centímetros, algo nesse sentido. Tá? Não, aí você calcula o diâmetro. Qual o diâmetro que dá? Chega-se da ordem de 25 a 28 centímetros. 28. Eu vou mostrar o cálculo certinho, que fica fácil da gente demonstrar. Mas mais ou menos uma ordem de grandeza, você tem variando de 20 a 50, 60, depende do caso. Mas vamos falar, numa utilização normal do dia a dia, num terreno mediano, a gente 20, 25 centímetros para uma segurança aí. Uma dúvida com relação ao pré-dimensionamento ou dimensionamento mesmo. A gente estava trabalhando no começo da palestra com 6 diâmetros
para execução de estacas simultâneas, né? Uma estaca executada após a outra com pelo menos 6 diâmetros de distância. No caso, esse aumento de diâmetro pode influenciar nisso na hora de eu fazer o... Na verdade, a distância entre a execução da estaca é mais para cicatrizar o terreno e a cauda curar, né? É similar a outras estacas que são injetadas. Então, eu acho que você está referindo talvez a efeito de grupo também, de estaca, de proximidade. Isso é bom senso. A gente, pelo perfil, a gente estima o crescimento do bulbo, mais ou menos a gente consegue, e para ver esse afastamento. Mas, não, assim, pelo que ele chega e pelo que a gente já está acostumado, esses 5 diâmetros normais é mais que suficiente. Vamos falar, 1 metro entre estacas em maioria dos casos, te resolve isso com certeza. Em casos que você tem que aproximar mais, aí você faz essa verificação de efeito de grupo, ou se tem uma perda de carga maior. Mas, executivamente, estacas feitas no mesmo dia ou alguns dias depois, a gente alterna para a questão da cura mesmo, da nata e do poder o solo que foi perturbado na região, ele possa cicatrizar, né? Teve uma obra que a gente fez também com os blocos pré-moldados. Você vai mostrar isso? Não? Com bloco pré-moldado, que essa questão de incorporar a estaca no bloco, como é pré-moldado, você consegue deixar o furo cônico. Então, o projetista deixou o furo cônico nos 2 sentidos, a estaca passava, na hora que a gente injetava, até em função da forma, já ficava essa transferência de carga pronta, né? Então, só para acrescentar um pouquinho. E nesse caso, como é um bloco projetado, além de deixar como você pode trabalhar a superfície ali, né, deixar ela preparada para essa segunda etapa de concretagem. Aí sim a aderência fica bem garantida. Mais alguém aí? Acho que é isso. Então, obrigado. Queria agradecer ao Bruno, né, pelo Dr. Ari. E nós vamos agora para o coffee break. Pois não, você quer falar? Eu queria aproveitar a presença do todo o pessoal e da Soegel, do Gustavo. Esse ano é um ano importante para nós na Paula Machado, que nós estamos fazendo 50 anos. E nesses 50 anos, pelo menos uns 40 nós convivemos, né? Então, eu queria aqui agradecer esse tempo todo de convivência que nós tivemos com vocês, uma convivência franca, leal, honesta, né? E isso ajuda muito a gente. Provavelmente eu não verei o centenário, mas eu espero que o Bruno chegue lá no nosso centenário. Então, eu queria fazer um agradecimento público a todos aí que estão presentes, o Gília, né, o meu amigo aí, que é o melhor chofer de Belo Horizonte, né? Tá certo, gente? Eu queria só agradecer. Muito obrigado.